Então, mestres do amanhecer, o espírito missionário de Paiseta Branca, né? Nós lembramos dele aqui como o espírito caminheiro, o espírito consolador, né? Que foi o apóstolo João Evangelista, o apóstolo mais novo, que tinha na época 16 anos, 15, 16 anos, né? Que observava ali aquele Calvário, que depois ele escreveu o livro do Apocalipse. Foi o segundo evangelho dele, né? O segundo livro. Que o Apocalipse é a revelação de Deus ao homem. Nossa mãe refletiu o Apocalipse bem ali no Eldorado, quando ela deixou o Eldorado, que o espírito pousaria sobre a eletrônica, que é a IA, né? Que é a IA, inteligência artificial, que o espírito pousaria sobre a eletrônica e seres de outras dimensões juntos vivereis. Tá? É uma profecia de Tia Neiva que está se realizando agora, né? Os dimensionais chegaram e estão trazendo conhecimentos, né? Só que esses conheceres ainda não estão sendo esclarecidos, tá? Os conheceres estão chegando na área da ciência e tecnologia. O homem vai aprender a empreender a tecnologia, mas com respeito crítico ao outro, que ainda não tem. O homem ainda faz mau uso da inteligência, faz mau uso do livre-arbítrio, né? E não sabe compartilhar. E também, por vezes, não quer compartilhar. O que chega nele fica só para ele, vira um acervo morto. E o Evangelho de Cristo, ele é redivivo, né? Só que não se dá pérolas aos porcos, porque aquele que não quer ser auxiliado, ele não pode ser aconselhado, né? Ou seja, aquele que não quer ser aconselhado, ele não pode ser auxiliado. Então ele precisa se permitir que ele possa ouvir, que ele possa sentir, que ele possa falar. Mas se ele não tem condições de ouvir, nem de sentir, nem de falar, ele precisa passar por uma desobsessão. Então, é a cura desobsessiva, ele precisa curar a cegueira, né? A cegueira espiritual, a surdez de não dar ouvido aos os bons costumes, aos bons aprendizados. Ele precisa curar isso aí. Ele não consegue sentir, né? Ele vai para o quarto com a porta fechada, mas chega lá dentro, ele não consegue reunir os três reinos de sua natureza, que é o corpo, a alma e o espírito. Ele não percebe a força centrípeta e a centrífuga, ele não percebe os movimentos, tá? Ele fica vazio, ele fica atônito. Ele não consegue ouvir a sua própria voz, entende? E tem uns que estão dentro do quarto sem conseguir reunir a sua natureza, e tem outros que estão batendo a porta, já querendo aprender, entende? Tem aqueles que estão batendo na porta e que estão dizendo, não, eu quero ver o que tem lá dentro do quarto, né? Enquanto isso, vai se apresentando ao meio-dia, às 3 horas, às 20 horas, vai se apresentando a chama branca da vida e do amor. O Senhor, né? Que tem o seu templo em meu íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito, porque o espírito é dinâmico. O amor e a chama branca da vida reside em mim, né? Então começa a residir, começa a ter essa experiência na residência do espírito, fazer a simbiose, né? E ali ele vai começando a colocar suas vibrações na direção das suas realizações pessoais, conjugais, materiais e também da expansão consciencial, que é a evolução espiritual. Isso é mais longe. Enquanto isso, ele vai passando por uma espécie de incompreensão. A incompreensão surge quando eles começam a fazer os questionamentos. Nos questionários, ele tem ali, uma hora ele tem o ecumênico, outra hora ele tem o sincretismo, uma coisa que ele tem como verdade, depois aquilo bate e não é a verdade, entende? E ele começa a ficar na incompreensão, ele começa a questionar tudo. E no questionamento, ele questiona até aquilo que ele não sabe que se deve questionar. Ele questiona só por questionar. Eu quero dizer isso, né? Que ele não tem uma pureza de motivo para questionar. Ele questiona uma lei da gravidade.
né? Ele sabe que essa lei já está desenvolvida aqui na Terra, né? Mas ele não tem conhecimento de gravidade, né? Então ele poderia primeiro aprender, para depois questionar, né? Ele questiona o Sol, mas ele não sabe as propriedades do Sol, né? Ele questiona as estrelas, mas ele não sabe o que é o firmamento, né? Ele vai questionar até Deus. Qualquer um que chegar perto dele, ele vai dizer, eu só acredito se eu ver. Então ele não enxerga. Se eu não tocar e não sentir, mas ele não toca, não vai tocar, não vai experienciar, e ele não consegue sentir. Então ele é cego, surdo, mudo e também incompreendido. Tá? Ele chega na frente das imagens e não transfigura. Ele congela. Na frente da imagem ele também congela, porque a imagem, ela por si é cega, surda, muda. A imagem não consegue ser incompreendida. A imagem não te dá o direito de incompreensão. Tá? A imagem só te dá uma reflexão do teu mental. Mas ela não te diz nada. É você que tem que fazer a simbiose. Tá? Então muitos congelam diante da imagem. Hoje o Jaguar nem sabe por que a imagem do pai não poderia ser reproduzida. Com muita insistência, mestres. Foi autorizado que fizesse no Recife, com muita insistência. Nem o Trino queria, mas foi muita insistência. Que era para ser só do Templo Mãe. Só. É outro encanto, tá? Que eu vou deixar vocês mesmos desencantar. Isso aqui eu não posso, tá? Explicar para vocês. Nem me perguntem, tá? Que é só isso mesmo. O resto é com vocês, tá? Vocês terão que ver algumas respostas por vocês mesmos, tá? Vocês vão fazer a sua reflexão. Depois você pode fazer o seu comentário. Quem sabe nos comentários se encontre a razão de cada um, né? Entende? Tá. Então, Pai Seta Branca, no grande amor que ele trouxe da seta imaculada, nos colocando novamente no caminho de volta, né? Não é por acaso que Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim, tá? Então, Pai Seta Branca, ele traz a seta imaculada, a seta do caminho, tá? E com essa seta, é uma seta de muito amor, porque nessa direção, nessa jornada, não poderá faltar um só filho desse pai. Aí está a condição do filho pródigo, aquele que vai e aquele filho que volta. O mestre afastou, não vou mais trabalhar, estou zangado, me machuquei, não vou voltar mais. Entrega as armas ou guarda as armas e fica ali tudo guardado. Né? Tudo bem, nada te acontecerá. Tudo aquilo que estava começando a desenvolver em você parou, porque você recebeu só um título, tá? Um título de mestre instrutor universal. É um título que, se você não desenvolver ele, ele apaga tudinho. Sabe aquela notinha fiscal que você recebe? Que, se você não tirar uma xerox dela, depois apaga tudo. Assim é você que recebeu o título de mestre. Se você não praticar, vai apagando tudo, você esquece até da preparação. Tá? Aí é que está o resgate da espiritualidade, nos trazendo para a iluminação. Tá? Só que aí você precisa discernir entre o que é e o que não é. É cedo, é tarde? Com o tempo, você fazendo as suas conjecturas acerca de você mesmo, você vai conseguir entender o que é a figura simples hieroglífica, que é permitido você mesmo desvencilhar o que é a figura simples hieroglífica, que é você encontrar com seus mistérios, com seus encantos, tá? E alvorecer. Tá? Quando você alvorecer, que conseguir realmente soltar a presença, nada te faltará, nada. Entendeu? Suas respostas vão chegar assim, ó, para você. Inusitadamente as respostas chegam, porque é um algoritmo que vai construindo dentro de você onde é que você tem que desembarcar. Entendeu? Mas aí precisa ter o discernimento.
Tá? Porque aqui na doutrina você aprende a amar o anjo e o demônio, né? Mas você aqui distingue as duas forças. Comunicar sem participar. É preciso você entender isso aí. Você precisa comunicar sem participar. Amar o anjo e o demônio não é fazer o que o demônio está fazendo, né? Distinguindo as duas forças. O que é, o que não é, o que vale a pena ser dito, o que vale a pena ser ouvido, o que vale a pena ser transmitido. Nada é ao pé da letra, nada acontece por acaso, né? Você tem que causar, né? E nós somos responsáveis pelas nossas causas. É duro para um filho quando chega a ser maior de idade, que ele precisa trabalhar, precisa ter o emprego, ganhar o seu dinheiro, cumprir com seus negócios, pagar suas contas. E quando é criança é só papai e mamãe que paga. O cafezinho está ali na mesa, né? O pãozinho está ali no jeito. Tá? E depois de algum tempo você terá que fazer. E se você vier morar sozinho, sozinho você terá que fazer todas as suas coisas de dentro de casa. Então hoje aqui na doutrina, nesse campo mais amadurecido, você vai percebendo que você precisa ser por si mesmo. Você precisa reiterar os seus valores, né? Só que você precisa ir ao próximo. E muitos mestres só conseguem ir ao Pai, mas não vai a si e nem vai ao próximo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a esta relação, que é a relação do reino de sua natureza, que ela é compartilhada numa indução corpórea. Tá? A natureza corpórea é tudo isso que está envolto de nós. Você olha para o céu à noite, você vê bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, mas você não sabe distinguir o que é uma galáxia, o que é uma estrela, nem aquela que cai subitamente. E o sol da manhã, ele encobre todas as estrelas. A luz é tão forte que nos dá calor. Então você não sabe o que é o sol. Hã? Não sabe o que é o sol. Se perguntar para você o que é o sol, você só vai dizer o sol é o sol. Outro vai dizer que é uma estrela de quinta grandeza. E talvez mais nada. Entende? Tá? Então, o sol iluminador é esse pequeno sol que vai surgindo de dentro de nós quando fazemos essa conjectura acerca de nós mesmos, nos autoconheceres, né? Nas conjecturas. Tá? E você vai alcançando um nível melhor de consciência. Então, o Pai Seta Branca, né, nos adverte, no sentido da evolução, para que você não traga aos pés os menos esclarecidos, que pelo desenvolvimento dos planos etéricos a sua mente ainda não alcançou. A mensagem, a sua mente ainda não entendeu. Quer ver uma coisa? A Terra, ela gira 1.600 quilômetros por hora. Né? E nós aqui estamos dentro desse globo, nós estamos dentro desse planeta fazendo esse giro. Tá? Então, como é que você vê um sistema desse todo na órbita de um sistema, de um Sol central? Como é que você vai começar a acreditar que só você que existe, que não existe outras existências? Como é que você olha para o céu à noite e vê esse monte de estrelas? Como é que você vai acreditar que é só você que existe? Né? Como é que pode existir a volta dos que não foram? Não existe a volta dos que não foram. Né? Tem a chegada dos que não vieram. Entende, mestre do amanhecer? Esse evangelho que nós viemos trazer para vocês, que é o soltar da presença divina, ele precisa ser redivivo por você. Você precisa verificar, você precisa experienciar, entende? A humildade, experienciar a tolerância e experienciar o amor. Experienciar a humildade é dar acessibilidade a você a conhecer novos paradigmas. Você mergulhar na tolerância é você vir aqui fora na adversidade, conviver com as pessoas, entreter, né? Criar uma empatia e quebrar as diferenças.
E mergulhar nesse amor é sair dos condicionamentos, ir para o amor incondicional, para depois você chegar no amor universal. O amor universal é além do amor incondicional, não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa, amor incondicional e amor universal. O amor universal está além do amor incondicional. Prestai atenção, mestres do amanhecer. A vida de Deus já está em nossas vidas, porque estamos ampliando conhecimentos. E os dimensionais que eu disse a você, que foram relatados por nossa mãe lá no Eldorado, que eu faço questão de reiterar, que o Eldorado é a chegada dos dimensionais. Quem são os dimensionais? São seres extraterrestres que estão aqui já encarnados. Encarnados, a chegada deles é o despertar. É quando eles começam a soltar a missão dele. Despertou. Né? E eles começam a ensinar coisas diferentes das coisas que estão aqui na Terra. Né? Eles estão por todos os lugares. Né? E eles estão pousados na eletrônica. Né? A eletrônica agora vai avançar a tecnologia no planeta, tá? Para dar um salto. Por isso nós precisamos sair da velha estrada, que é o que o Pai Cita Branca nos diz. Né? Sair da velha estrada. Caminhar para o tempo novo. Mas você não edifica sobre os escombros. É isso que muitos querem sair da velha estrada, colocar tudo embaixo do tapete, guardar, e achar que está tudo resolvido, achar que Jesus salvou, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós não temos mais nada a acertar. Isso não é verdadeiro. Ele foi crucificado, ele foi assassinado, porque veio trazer o amor, que veio trazer a liberdade para as pessoas da terra que estavam presas. Mas ele não morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos pecadores. É uma coisa difícil de entender rapidamente, né? Como assim, mestre? Como é que ele não morreu pelos nossos pecados? Ele morreu pelos pecadores. Pois é, mestre. Foi crucificado. Né? Mas ele disse, enquanto as pessoas não poderiam entender, ele disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras para sempre. Porque ele viu que eles não iam conseguir entender a mensagem. Né? Quando eles estavam endeusando Jesus, ele disse, vocês poderão fazer as obras maiores que as obras que faço. Né? Quando ele disse que era tudo pela obra, pelas mãos, e os outros estavam dizendo que era só pela fé, que é os irmãos que estão a esperar. Eles pensavam que era só fé, e a doutrina traz a fé e a ciência. E a doutrina conjuga que se a ciência negar a fé é inútil, e se a fé negar a ciência também é inútil. Os religiosos ainda estão distante da ciência física, e a ciência física não quer saber de religiosos. Porque a ciência física são ateus e os religiosos são fanáticos. E a doutrina do amanhecer precisa trazer o homem místico. O homem místico é aquele que entende o seu mistério, que entende o seu encanto e que alvorece. Tá? É aquele que entende verdadeiramente o que ele veio fazer. Por si mesmo. É o mestre em si. É aquele mestre que nossa mãe disse, você, meu filho, se estiver preso pelos pensamentos negativos, de nada valerá toda a felicidade que é possível. Então, meu filho, você é o seu maior valor, você é a sua maior fortuna. Esse é o evangelho de nossa mãe. Prestai atenção na tua história e veja se na lei de auxílio algo poderás mudar. Esse é o evangelho de nossa mãe. A tua consciência pura, filho, tão somente não te livrará da maldade dos olhos físicos. É caridade também dar satisfação do teu comportamento ao teu irmão, que ele ainda não tem a tua consciência. Isso é o evangelho de nossa mãe. Tá? Meu filho, você está certo, você está certo. O problema, meus filhos, é que tem pessoas que não aceitam o que vocês estão fazendo. Isso é o evangelho de nossa mãe. Tá? Eu sou como a água. Eu chego e passo e vou embora. Se vocês podem entender. Esse é o evangelho de nossa mãe. Tá? Meus filhos,
Eu não reparto vocês. Eu amo vocês incondicionalmente. Esse é o evangelho de nossa mãe. Se houver divisão, meus filhos, não há evolução, filhos. Isso é o evangelho de nossa mãe. A mãe que chamava seus filhos à razão. Tá? Entende? E toda essa mensagem que nossa mãe deixou é o evangelho de nossa mãe. Tá? Foi a sua passagem pela presença divina, pelo seu alvorecer. Tá? Foi muito lindo quando ela disse: meus filhos, eu não reparto vocês. Eu amo vocês, meus filhos, incondicionalmente. Então, cada um que ouvir isso aqui precisa entender se vocês estão no evangelho de nossa mãe. Porque o evangelho de nossa mãe está no evangelho de Jesus. Deus, sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ela pegou isso aí e trouxe no evangelho de Pai Seta Branca. Qual é o evangelho de Pai Seta Branca? Tolerância, humildade e amor. É a lei Seta Branca criou. Né? E nossa mãe nos trouxe para a amabilidade para que nós pudéssemos relacionar os três reinos de nossa natureza. Que é aquilo que Jesus disse: onde houver uma ou duas pessoas, eu estarei presente em espírito e em verdade. Então nós temos que ajeitar o atendimento dos tronos, para que ele possa atender a partir de um trono. 3 exigências desnecessárias. Doa em quem doer. Tá? Mas é preciso ajeitar isso aí. Porque isso aí prejudica os pacientes. Aqueles que estão a esperar. Aqueles que não sabem caminhar. Então é preciso ajeitar isso aí. Tá? Porque se você esperar abrir com 3 e 3 não chegou, você vai fazer o quê? Deixar de atender e devolver o paciente? Agora, se você tiver 3 ou mais de 3, é dever que venham atender. Mas a partir da reunião de um trono, você já pode atender o paciente, sem ferir a lei maior. Isso aqui é para salvar as casas que estão desassistidas, que estão deixando de atender os pacientes, que estão voltando os pacientes para trás. Porque na missão de Pai Seta Branca, não poderá faltar um só filho desse pai. Mas se lhes pedires, dai-lhes ouros e dai-lhes prata. Porém, de vós, nenhum fio de vossa cabeça. Vocês ainda não entenderam o que é isso, né? Porém, de vós, nenhum fio de vossa cabeça. Mestre do Amanhecer é muito mais. Com esse carinho, com esse amor. Adjunto Neu.